Olá, Margarida, boa noite, bem-vinda de volta por aceitar mais este convite nosso. Tinha ficado prometido, não era? Sim, bem-vinda. Obrigada também pelo convite, outra vez, é tão bom. Tem uma imagem tão gira atrás de ti. Gosto tanto. Tem um significado especial, não tem? De certeza. Sim, Krishna errada. É assim, um pouco o significado do amor divino, é um yin yang, não é? Na sua perfeição, chamamos assim. Linda, Para nos linda. inspirarmos. É isso O mesmo. som da Margarida não está muito claro, um bocadinho estava melhor. Parecia estar melhor, também reparei. A voz? O som, sim. Estava melhor há pouco. Não mudei nada, mas posso tentar pôr o microfone, só não sei. Depois tenho que ajustar aqui algumas coisas. É que está assim bem baixinho. Vou tentar. Só que depois vou ter que deixar de vos ouvir um minutinho. Tá, obrigado. É que estava melhor mesmo há pouco. Conseguem-me ouvir melhor? Está melhor, tá. Ok, ótimo. Então eu também comecei. Estava com uma interferência que agora já não está, assim um ruído qualquer de fundo. Olha, a Joana Sofia, que é uma das nossas mamãs da comunidade e mamãe solo, como eu digo. Bem-vinda de novo, Margarida. Hoje o tema é mais comigo. Foi uma das que pediu na altura. Exato. Que bom, boa. Ainda bem, obrigada, estou feliz. Muito também. Mesmo. É isso mesmo, é o que todos nós pretendemos, não é? Ajudar quem nos segue nas suas tão diferentes dificuldades, desafios. Sim, gosto mais da palavra desafios do que dificuldades. Olha, aproveito. Desculpa. Não, continua. Eu ia dizer para pedir para a Margarida se apresentar, porque provavelmente tem muita gente não viu, sim. que não viu a outra live, não é? Ok. Sim, ok. Então, eu sou mediadora familiar e faço mentoria para casais. O meu background académico é arquitetura, mas já deixei a arquitetura há uns 20 anos para me dedicar à parte de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, é muito aquilo, a minha área de trabalho, psicologia transpessoal, e no decorrer destes anos, depois comecei a dar formação também nesta área e a fazer acompanhamento de pessoas individuais e também a casais, e adorei trabalhar com casais, por isso é que eu depois me formei como mediadora familiar, e pronto, hoje estou muito dedicada também à parte do autoconhecimento, continuo a dar formação de conhecimento interior. Hoje uma das dicas tem a ver um pouco com isso, não com a minha formação, mas com esta questão do autoconhecimento, e faço mentoria para casais, acompanho casais a aprenderem a gerir os seus conflitos, a saírem das crises, às vezes só a limar arestas. Os casais mais novos já vêm com outra mentalidade mais preventiva. Sim. É interessante. E pronto, obviamente também por experiência própria tive o desafio de também ser mãe solteira durante muito tempo, viúva, porque enviuvei, não por uma questão de divórcio, e pronto, também tenho essa experiência, não é? E então também quero partilhar algo convosco a esse nível hoje. Viveste em primeira mão, não é? Sim. Isso, que é mesmo. Eu há bocadinho já não me lembro o que era, mas pronto, se era alguma coisa importante ainda me há de vir. Já sei o que era. Quando tu estavas atrás das cortinas, por assim dizer, mas que estavas a ouvir, que é a questão de que nós estávamos aqui a comentar de ser muito comum que muitos casais que não estão bem, e às vezes a pessoa aqui que ainda não seja mãe solteira, mas que já sente que poderá vir a ser uma possibilidade na sua vida, e se calhar daí termos aqui algumas mães que também têm alguma forma curiosidade em saber aí as tuas dicas. Aqui quando estavas a falar, e só trazendo um pouco do tema que falámos na última live, que às vezes as coisas que parecem fazer um casamento que já quase não tem ponta para onde se pegue, não deixa de ser um pouco de falta de autoconhecimento, não achas? O auto e o mútuo depois. Nem nós muitas vezes nos conhecemos a nós mesmos, como depois também temos dificuldade em ver a outra pessoa, porque estamos um pouco com as lentes com que vemos a vida e também as reações, interpretações que pomos nas reações da outra pessoa, não é? Não sei se queres só muito brevemente passar por aí. Sim, na realidade é a minha primeira dica, portanto posso me ir adiantando nela, não é? Porque tem precisamente... Olá, Sandra, fazer spoiler.
A Sandra fazer spoilers, mesmo sem saber. Não, ela mandou umas dicas, mas eu por acaso nem olhei para ela. Afinal não sou só eu a dar spoilers. Não olhei mesmo. Se Sim, fiz as spoiler coisas- foi sem querer. as coisas fluem, está perfeito. Porque realmente, claro que nós podemos falar de tempo para si própria, de saúde, da sua própria saúde mental, não é? Mas isto está tudo, diríamos assim, encadeado umas coisas com as outras, não é? Eu aqui isto é uma área da vida que tem a ver com a nossa relação connosco próprias, não é? E pronto, estamos aqui eventualmente a falar mais para mães, não é? Pronto, seja para mães ou para pais. Aqui é para enfiar toda a gente o barreto. Pronto, não, é verdade. Portanto, aqui a questão é que nós, como tu bem dizias, não é? Se nós não nos aprendemos a conhecer a nós próprios, os nossos mecanismos, as nossas dinâmicas, vai ser mais difícil perceber quais são os mecanismos na relação, não é? Da relação, quais são as dinâmicas da relação, e também não é difícil conhecer o outro, não é? Pronto, porque nós temos aquilo que eu chamo um universo exterior, que é aquilo que se vê, que é visível, e temos o nosso universo interior. E eu já mencionei isto outra vez, volto a mencionar, não é? Mas nós, às vezes, cá dentro, estamos desesperadas, se calhar muito tristes, frustradas, angustiadas, e para fora, se calhar, estamos aos gritos, a criticar, a julgar, a atacar, não é? Mas então é uma dicotomia muito grande entre o que se expressa para fora e o que se vive cá dentro. Então, muitas das vezes, e nas sessões, assim, com casais, eu pergunto, e nas individuais também, então, mas o que é que estava a sentir, ou o que é que sente? E às vezes é difícil encontrarem a resposta, pronto, tem que se ir ali perguntando um bocado para que as pessoas ganhem consciência do que é que está a passar no interior, não é? Depois também a questão de como é que um pensamento dá origem a uma emoção e como é que uma emoção dá origem a uma ação, não é? Porque nós podemos estar na interação com o outro, pensar alguma coisa e que se estivermos atentos aos pensamentos já sabemos que aquele pensamento não vai ter um bom resultado se deixarmos que ele nos gere uma emoção, não é? Pronto, então se chegamos à parte da emoção já vai ser mais difícil controlar, já expressamos mais isso e então depois passa para a ação e depois já a consequência é irreversível muitas das vezes, não é? Já lá está. Então aprender essa escalada, não é? É importante. E claro, agora estamos aqui a falar eventualmente na interação no casal, mas ok, agora direcionando aqui para mães solteiras, não é? Para as mães solteiras, na interação com os filhos, por exemplo, não é? Nós reagimos também com os filhos, reagimos muitas vezes, não é? Não conseguimos evitar as nossas preocupações, os nossos medos que nos geram um aperto no estômago, um aperto no coração, a parte emocional, e depois é mais forte do que nós às vezes sermos capazes de deter esse processo e transpirar essa angústia, esse stress, essa tensão para os filhos que eles sentem e claro, são esponjinhas autênticas. Acusam Mesmo que logo. não compreendem, sentem, não é? Isso completamente. Exatamente. E Fizeste acusam lembrar, acusam, sim, era essa a palavra. Fizeste lembrar aqui duas situações pessoais. Uma é que eu hoje já tenho imensa consciência. Quando já aquela fração, quando reajo de uma forma assim um bocadinho mais agressiva, eu própria assim, ups, espera aí, o que é que se passa aqui? O que é que tu estás a sentir cá, aí dentro? Porque Exato. era aquilo que tu dizias, nós muitas vezes por dentro estamos uma coisa e por fora a imagem que mostramos não tem nada a ver com aquilo que estamos a sentir. E eu hoje já consigo perceber claramente que quando eu estou a dizer, não é? Quando estou mais agressiva, é quando dentro de mim eu não estou bem. Há alguma coisa que não está mesmo, que eu não saiba exatamente ou porquê ou isso. A outra, que é esta questão dos pensamentos. E só um exemplo muito rápido, eu tinha-me comprometido a fazer um trabalho para outra pessoa e andava aqui a empurrar com a barriga. E mesmo com todo o conhecimento que eu que já tenho, parece às vezes que demoro ainda a pôr em prática e assim, não, espera aí, para lá um bocadinho para perceber o que é que se passa. E depois, ontem, era para ter acabado já ontem fui-me deitar desiludida comigo, porque é a mesma coisa, e porque não faz as coisas, e hoje de manhã levanto, não, como é que é? Não, eu entreguei ontem de manhã levantei-me assim, não, vais escrever e vais falar com essa parte de ti que está insegura, que está com medo, para realmente conseguires avançar, porque senão, porque os pensamentos, eu não consigo, eu não sou capaz, e eu não sei o quê. Este mecanismo
E mesmo com toda a experiência que eu tenho, ainda me vai, de vez em quando, é claro que cada vez é mais raro, mas ainda me acontece. E é uma das coisas dos exercícios que nós temos na metodologia, é o diário dos pensamentos, para tomarmos consciência dos pensamentos, que é esta relação dos pensamentos, emoções, comportamento, está tudo relacionado. E só para acrescentar só mais uma coisa também, para quem não, se calhar sabem, pronto, mas é assim, nós na realidade acabamos por criar mesmo as situações na nossa vida de acordo com a energia que vamos pondo nelas e, portanto, os nossos medos, nós temos muito medo que uma coisa aconteça, se a probabilidade daquilo acontecer vai ser muito grande se nós não trabalhamos esse medo. Pronto, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo, o medo que eu tinha sempre na minha vida, que eu achava, eu não tinha muitos medos, mas se havia coisa que eu nunca na vida queria ter, era o que ao ser mãe fosse a ferros e sem anestesia. Pois foi tal e qual o que me aconteceu. Meu Deus. Tal e qual. Ok, então, ou seja, é daquelas coisas para vocês verem o ridículo que é, que eu durante todo o processo de parto, eu agarrava-me aos médicos a dizer façam-me cesariana, a pensar que estava a dizer epidural. Enganei-me na palavra. E eles eles estão bem, está tudo bem. Só no final é quando a enfermeira estava a mandar dizer que grande mãe, a ferros e sem anestesia, é que me caiu a ficha. Se era epidural. Pronto. Ou seja, e era aquilo que eu tinha mais medo que alguma vez me acontecesse, foi tal e qual, nem mais. É isso. Há quem diga que isso é tretas, mas não é verdade. Isso, já há estudos que fazem muito que analisam essas coincidências, não é? Mas pronto. Dava tema para outra live. Sim. Pois, aqui a Sandra Loureiro colocou, vou-me separar, estou muito apreensiva porque tenho uma criança com Asperger e uma adolescente e a relação com o pai não é fácil, especialmente para a mais velha. Aqui é uma situação... É um desafio, mas muitas vezes, e aqui por experiência falo, porque o pai da minha filha faleceu agora no final do ano passado e a relação entre eles estava complicada, mas nós muitas vezes carregamos mais os medos de como é que eles vão sentir, que se calhar ela até vai ficar aliviada com o divórcio, diria eu. Mas pronto, não queria também entrar aqui. Aqui, eu só queria também falar uma coisa sobre experiência própria. Acho que quando nós nos separamos, que foram 2 vezes, entramos aqui no limbo, não é? Que estamos tudo menos presentes. Ou estamos ansiosos por causa do medo do que vai acontecer, de como vamos lidar com as coisas. Estamos ansiosos por causa do medo e estamos depressivos por causa daqueles pensamentos a remoer o que se passou, porque que é assim, porque que fez isso, porque faz aquilo. Tem sempre a espera de uma cacetada do outro lado. Portanto, andamos aqui nesse misto, no passado e no futuro. É interessante, Ivandro, porque parece que vocês não leram as minhas dicas, mas esta era a segunda. Mas isso dá spoiler, sou eu a ser Evandro. Pronto. É assim, a minha dica aqui é também a compreensão, por exemplo. Lá está, que um pai ausente educa na sua ausência, ou seja, de todas as maneiras é um legado, porque o que acontece nas pessoas que assumem, que se divorciam, e principalmente as mães, ou lá está, ou até no meu caso, cá como viuveza, que era uma situação um bocadinho diferente, mas ao mesmo tempo a minha aprendizagem foi que, mesmo que eu não tivesse o pai dos meus filhos, não é, a exercer o papel de pai, a ausência dele tem uma influência, claro, e eles têm uma herança de 50%, não sei, a genética, enfim, não sei se é os 50%, mas pronto, vamos admitir. Simplificando, sim. Então, é assim, há muita coisa que se calhar nós pomos às nossas costas, assumimos como a nossa responsabilidade, mas não é. Ou seja, a ausência do outro tem a sua cota parte de intervenção, mesmo quando o pai ou não está muito presente, ou é um mau pai, ou não quer estar com os filhos quando se divorcia, enfim, o que for, não é? Seja de forma Tudo isso for. É uma herança que nós não podemos controlar, claro, e que de alguma forma, boa ou má, é uma aprendizagem para os filhos e eles têm direito a ter essa experiência às vezes também. Eu percebo que isto é um pouco controverso às vezes, mas às vezes as mães e às vezes os pais, não é? Porque o outro progenitor não é bom, querem cortá-lo
do papel dele, não é? De dizer, nunca mais não queremos que vás para o pai, não queremos que vás para a mãe, qualquer interação é má. É assim, o que é melhor? E lá está, como os meus filhos não tiveram pai de todo, às vezes o que é pior? Às vezes não ter pai é melhor do que um mau pai, mas se calhar às vezes é melhor um mau pai do que nenhum. Depende das circunstâncias que se pode colocar na balança, claro. não é? E aí acho que às vezes o ser mãe solteira ou divorciada e com situações assim difíceis, não é? Que um pai mais ausente ou que não... colocamos muitas coisas sobre as nossas costas, uma responsabilidade muito grande, porque é difícil realmente não dividir a educação, é extremamente desafiante. Eu, por exemplo, não me dei conta do quanto desafiante era até muito tarde, não é? Porque até muito tarde. Nós vamos educando. Mas depois, o que é que seria, nesta altura, ter aqui alguém com quem falar, com quem dividir responsabilidades, mesmo que fosse um crápula, não é? Mas que de alguma forma, de uma maneira ou de outra, sempre fazia qualquer coisa, não é? Se calhar, às vezes, claro, há situações e há situações e há pessoas que... Claro que sim, mas há sempre um verso da medalha, nunca há só uma, nem nunca 100% mau, nem 100% bom. Pronto. É um bocado, eu quero dar aqui um bocadinho só, abrir um bocado o leque das possibilidades para que nós às vezes nos sacudamos um bocadinho o pó e o peso das costas, não é? E também relativizamos um pouco. E outra coisa também, já agora, só um bocadinho nesta linha ainda, é que os filhos também fazem escolhas de como as coisas os afetam. E nós também nunca tomamos isso em conta, não é? Achamos sempre que tudo aquilo que eles são é a nossa responsabilidade, ou é a responsabilidade do pai, da escola, não só porque, se calhar, na mesma família, assim como os filhos são diferentes, eles também vão receber de forma diferente como é que as coisas afetam. E depois fazem a escolha, por exemplo... Não é de uma forma consciente, mas é claro que sim. Ou inconsciente. Então, às vezes, vão fazer a mesma coisa quando são mais velhos ou vão fazer o oposto. Ontem, na live de ontem, falámos nisso, tal e qual. Então, é um bocadinho isso, pronto. Ou seja, recordar que o pai, na sua ausência ou da forma como for, ele também educa e pronto, é questão aqui de colocar as coisas um bocadinho na balança, não nos angustiarmos tanto. Não é fácil, mas a angústia é... Sim. A Joana Sofia colocou aqui um comentário que é uma pergunta, aliás. De que maneira afeta mesmo ou não crescer com o pai? Eu não sei se é pior não ter ou ter um ausente ou negligente. O que não conhece não sente falta ou não? Era o que eu estava a mencionar, é que depende do tipo de negligência, não é? Se, por exemplo, se era só negligente ou se isso também implica pôr em perigo a vida da criança ou da mãe, ou se existe um vício. E depois também depende da criança, porque há crianças que se calhar preferiam, não é, olhar e ter um pai que mesmo que fosse um alcoólico, mesmo que fosse negligente e tudo, pelo menos tinham aquela referência, do que há crianças que se calhar o facto de não ter nada aquele vazio é tão grande que causa muito mais impacto do que ter aquela referência que ainda não seja muito boa. Eu diria que isto pronto, na minha humilde experiência, porque não, sinceramente, aqui isto acho que é tão delicado esse território, não é? Que aquilo só mesmo um bocado de caso a caso, eu acho. Não há assim regras, eu não acredito que seja assim. Sim, tão linear, não é? Estava-me a lembrar de uma situação que é uma outra das mães que não havia aqui ainda, da nossa comunidade, que quando ela entrou, que referia que ela tinha é mãe solteira, não é? E o pai está mesmo ausente do quadro, por assim dizer. Uhum. E ela assumia fazer o papel do pai. E aquilo que eu tentei dizer, isto é claro que depois também pode ser um pouco polémico, mas na minha opinião também eu acho que nós temos que fazer o nosso papel. Porque o fazer pelo outro que não está... O que é que tu achas aqui deste... Eu acho que um pai é um pai e uma mãe é uma mãe. Ou seja, nós tentarmos fazer, nós mães tentarmos fazer pai, algo... o que é que isso significa? Não é? Ou seja, não sei em termos práticos o que é que claro, isso, como é que a pessoa estava a fazer esse papel de pai. Se entende que o papel de pai para mim é ser autoritário, ou exercer mais autoridade, ou ser mais protetor. Claro. Eu não sei qual é a referência nesse caso, não é? Pronto, porque, claro, a mãe também pode exercer o equilíbrio entre a severidade e o amor e
pronto, também ser uma mulher muito ativa, não é? Pronto, mas o que é que, eu não sei nesse que caso... para ela significava esse de compensar, não é? Exatamente, eu entendo que se calhar, refletindo aqui um pouco, não é? E estou a dizer um pouco, sinceramente, aquilo que me vem agora, mas eu acho que se calhar mais interessante pode ser nós realmente estudarmos. Isto tem a ver com a minha terceira dica, que é estudar, investigar, ou seja, nós como mais... Há muita ignorância, não é? E, por exemplo, para aquela senhora que tem o filho com Asperger, que está aqui a escutar-nos, ou seja, tem que, se calhar, estudar, não só dependendo dos médicos ou dos psicólogos, mas estudar a fundo o que é que essa doença implica, porque às vezes também há muitos equívocos, não é? Então nós como mães temos que estudar, lá está a fazer cursos, aprender sobre as situações para podermos reunir o máximo de informação para tomar decisões. E podemos estudar o que é ser pai, não é? Quais são as características do pai, o que é que se atribui o que é que se espera de um pai. E também ao longo da história, se calhar, também muda, das culturas também muda, não é? Então, é tudo muito relativo. Eu estudaria e depois, se calhar, ao longo se calhar da vida com o filho, o importante, eu penso também, é dar-lhes algumas referências. Como é que eu te explicar? Não pessoas que venham substituir o pai, mas que apresentem de alguma forma alguma referência paternal. Por exemplo, também. Os avós, não é? A presença dos avós, se calhar, é importante para uma criança que não tem pai, por exemplo, não é? Porque é uma referência paternal, que faz aquele papel um pouco, ou do professor. Também. Exatamente, também. Ou do professor, um tutor, um treinador de desporto, se a pessoa jogar futebol, o coach, não é? Do desporto, são aquelas figuras que podem muito bem colmatar um bocadinho esse vazio. Pronto, eu, nesse caso, por exemplo, tentei fazer um pouco isso com os meus filhos, providenciar isso, mas também lá está, sou sincera, às vezes não é o destino. Vamos dar um exemplo que eu lembro que na altura eu tentei por várias vezes encontrar esta figura a nível de um professor, etc. E estas figuras desapareciam da vida do meu filho, por exemplo. Simplesmente desapareciam, ou seja, então, é assim, às vezes nós queremos lutar contra o destino, não dá. Mas às vezes há aquela aprendizagem, há aquele processo que acontece assim. De alguma forma tem que ser assim, não é? É umas coisas que não dá para... A gente tenta fazer o melhor, mas eu acho que quando começa a haver um padrão a repetir-se, não, espera aí, eu estou a ir aqui contra algo que não é suposto acontecer mesmo, não vale a pena estar a insistir. Exato. E tentar perceber, não é? Lá está a questão do autoconhecimento, às vezes aqui também, perceber porque é que eu também ou quero estar a forçar isto, ou então simplesmente tentar perceber e estudar, observar as coisas para perceber os padrões e tentar perceber o que é que se passa, investigar um bocadinho dentro daquilo que for possível também. Assim. A Sandra Loureira diz, obrigada, tem razão, às vezes os nossos receios são mais limitadores, eles adaptam-se mais depressa que nós, talvez. Eu não quero de todo afastá-lo deles, mas preocupa-me a chantagem psicológica e emocional, e depois ela continua aqui embaixo, que irá fazer porque já o faço comigo presente, como será sem mim? Aqui a Sandra está a ser, desculpa, mas está a ser um bocado evidente, porque também há aqui... Pode acontecer, de facto, mas também pode não acontecer. E aqui é o tal sofrimento, a ansiedade do medo do futuro, de antecipar um problema que pode não acontecer. Porque o impacto da separação é grande, a qualquer pessoa, e pode fazer um clique aqui. Sou eu a ver pelo lado positivo e o copo meio cheio, desculpa. E eu aqui sei que estaria exatamente com os mesmos medos. Se é uma coisa que já acontece, eu iria temer que viesse a acontecer. Perfeitamente normal. Atenção. Sim, mas também acho que... Não pode controlar o comportamento dos outros, não é? Só podemos o nosso. Não vale a pena tentar... E também há que confiar. Eu acho que aqui também há que confiar em nós dotarmos os nossos filhos também de algumas soft skills ou de algumas habilidades, não é? De aprender a encontrar essas, a detectar esse tipo de comportamentos e como é que se podem reagir com eles, sem dizer que é o pai que está a fazer aquilo, claro, por exemplo, mas a ensinar no geral, por exemplo, não é? E lá está, para isso precisamos nós também de estudar, investigar como é que nós podemos reagir com esse tipo de pessoas
para depois ensinar aos nossos filhos, por exemplo. E também outra coisa, que é aquilo que chama-se, pronto, lá está, no hinduísmo chamam-lhe o karma, nós podemos chamar a ação e consequência, ou lei da retribuição, que é assim, e os antigos diziam cá se fazem, cá se pagam, não é? Pronto. Ou seja, nós, se gritamos com os nossos pais hoje em dia, mais tarde os nossos filhos vão gritar connosco. Se nós somos manipuladores com os nossos filhos, mais tarde os nossos filhos vão ser manipuladores connosco. Ou seja, as coisas vão... É o tal exemplo. Que eles aprendem, vão replicar. Há uma grande hipótese de replicar isso. É um pouco isso, não é? Ou se não fizer, por exemplo, imaginemos que um pai é manipulador para o filho até pode não ser manipulador para o pai, mas pode certamente mais tarde ir a dar-se conta e exercer depois a retribuição, não ligar ao pai ou desligar-se, e será pela sua própria aprendizagem também, não é? Então nós também temos... Uma consequência. Exato. Sem dúvida. E aqui a Tânia diz, não é fácil, já o fui, isto ela já é um bocadinho atrasado, mas pronto, o que ela aqui queria pegar era nunca se deve dizer mal um do outro e deve ser incutida a harmonia, mesmo que tenham ficado a odiar-se. Isto eu acho que é essencial. Independentemente daquilo que se passa entre o casal, os filhos nunca devemos estar a dizer mal do outro, porque não deixam de ser o pai ou a mãe. Exatamente. É preciso ter muito cuidado, que isso faz muito mais mal do que qualquer outra coisa que o próprio possa fazer. Não é, Margarida? Sim, e eu contei cá da outra vez, penso que contei cá a propósito disto uma história que eu presenciei de perto e partilho novamente porque eu penso que é importante, porque às vezes nós podemos pensar, ok, isso a nível ético é bonito, mas às vezes não podemos ver outro tipo de consequências que possam acontecer, só por causa da questão, só por causa da imagem do pai. Mas eu conheci um caso de perto em que a mãe dizia muito, muito mal do pai à filha, a mãe teve um acidente, ficou com bastante deficiência, e foi um problema para aquela filha aceitar a proteção e viver com o pai. E teve muitos problemas na adolescência por causa disso. Portanto, se não tivesse acontecido isso, se calhar a filha tinha uma boa relação com o pai e não tinha havido tantos problemas, não é? Como foi. E, portanto, nós não sabemos o dia da manhã, não é? Até por este tipo de coisas que podem acontecer, nós não sabemos, não é? Então, é complicado. Por todos os motivos e mais esse, não é? É isso que eu ia dizer, se calhar nunca nos ocorre, não é? E eu dei aqui este exemplo porque parece-me que é algo que depois é mais factual até, diríamos. Sim. Acho que sim. Então vamos à próxima dica? Vamos à próxima dica, que é escolher bem de quem é que querem escutar orientações. Porque também hoje em dia toda a gente gosta muito de opinar, não é? Pronto, e depois não é só de opinar, as pessoas muitas vezes dão as opiniões delas, podem até dar com a boa vontade, mas às vezes dão também desde o estado de consciência delas, desde a educação que elas tiveram, desde as suas próprias experiências. Então, é assim, e isto, por exemplo, às vezes até agora recordei-me de uma coisa, que até por causa do grupo onde nós nos conhecemos, no Grupo das Mulheres à Obra, é um grupo de Facebook, só para vos dar aqui este exemplo. Empreendedoras, sim. Porque assim, são 150 mil mulheres, não é? E fazem muitas perguntas lá. E às vezes eu vejo as respostas que dão e levanto as mãos à cabeça e penso assim, mas como é que estas pessoas podem dizer estas coisas? Mais vale calar-se. É melhor estar... Eu também, há muitas coisas que eu às vezes também aqui partilho convosco. Olha, assim, é o que eu estou a dizer, mas também não sabemos. Tentar dar aqui... Olha, lá está, cada caso é um caso. Eu não vou estar a colocar carimbos em coisas que são... E conselhos que são extremamente, às vezes, radicais e destrutivos, sem as pessoas se darem conta, não é? Então, normalmente é sempre bom nós escolhermos, vou-vos dar um exemplo, uma regra que eu vou escolhendo, às vezes, quando são situações difíceis, 3 pessoas que estejam um passo sempre à frente de mim, ou seja, que eu saiba que são pessoas que têm mais consciência que eu, que têm mais experiência de vida que eu, ou que passaram por situações parecidas, ou que têm um conhecimento muito melhor do que eu, para ouvir. Não é só porque uma pessoa é minha amiga que eu lhe vou perguntar a opinião, não é? Pronto, então esta é uma dica, porque eu acho que aqui é importante. Não sei, gostava de saber também a vossa opinião, Sandra e Ivan, em relação a isto. Concordo plenamente, e fizeste-me lembrar que eu tenho uma amiga que ele chamava sem papas na língua.
E como é uma pessoa que eu admiro, que respeito a opinião dela, eu valorizo imenso quando tenho às vezes alguma questão que eu quero, uma opinião daquelas que é imparciais, que ela não vai dizer aquilo que acha que eu quero ouvir, não, ela vai-me dar a opinião sincera dela, é sempre das primeiras pessoas a quem eu recorro. Não quer dizer que seja que eu tenha mais consideração por ela, mas não, é este tipo de situação que às vezes é preciso nós também sabermos, como tu dizias, a quem pedimos, e aqui não estamos a falar de filhos, estamos a falar no geral, porque somos animais sociais, convivemos com muita gente e, como tu dizias, toda a gente tem uma opinião e pronto, esta questão de às vezes quando estamos assim encruzilhadas, que não sabemos muito bem o que é que devemos de fazer, eu acho que é importantíssimo escolhermos muito bem com quem é que vamos desabafar, a quem é que vamos pedir um conselho e às vezes até um desabafo. Porque às vezes um próprio desabafo a gente nem quer ouvir do outro lado, e só estamos a precisar desabafar. Sim. E do outro lado vem, mas vê lá, e o que é que estás a fazer? E assim, não era isto que eu estava a precisar de ouvir. Exato, exatamente. Eu também concordo. Até porque os amigos muito próximos estão muito envolvidos emocionalmente a tomar partido de um lado ou do outro, para além dos seus filtros, da maneira como vem, da própria experiência, e podem até meter mais lenha na fogueira. Aconteceu comigo, um amigo muito próximo metia tanta lenha na fogueira que eu tive, olha, desculpa, tive que jogar água nele e afastar-me um bocadinho, porque deixei-me levar muitas vezes, mas chegou às tantas, estava a ficar difícil mesmo. Obrigado. Mas é verdade, os amigos têm essa questão emocional de desenvolvimento também, dependendo da situação. Exatamente. É importante olharmos aí quem pode nos ajudar. Lá está, um pouco mais desenvolvido, até que superar uma situação parecida, de uma maneira que para nós é aceitável, talvez. Claro, sim. Isto eu vou se me permitem lançar um bocadinho aqui com a quinta dica, que tem a ver com a criação de uma rede de suporte. Agora, muito especificamente para as mães solteiras e pais solteiros ou divorciados, pronto, que é procurarem também criar uma rede de suporte, lá está, com amigos, mas aqueles amigos que realmente sabemos que são de suporte, não é? Familiares, profissionais, ou seja, porque às vezes a sensação que nós estamos sozinhas, não é, nisto, e às vezes é real, não é? Às vezes nós podemos estar mesmo sozinhas ou sozinhos, mas às vezes também é um bocadinho uma ilusão, pronto, às vezes se calhar na pessoa que menos esperamos encontramos uma ajuda, sei lá, dar um exemplo se calhar disparatado, mas imaginemos, às vezes acontece as mães solteiras que trabalham, ou têm 2 trabalhos e os filhos vêm para casa muito tarde da escola ou assim, que se calhar a senhora da mercearia pode ficar ali com ele, sei lá, meia hora, uma hora, sei lá, estou a falar destas coisas assim. Sim, mas exemplos. É um exemplo assim um bocadinho, enfim, mas é para dar uma ideia de como às vezes, de como é importante que nós possamos também estabelecer esta questão da rede de suporte, quando é que eu posso apoiar-me para uma eventualidade, até por se eu adoeço, por exemplo, ou se existe alguma coisa e não tenho mais ninguém a quem recorrer, não é? Se não tenho família próxima, às vezes acontece também, as pessoas estão muito, muito sozinhas nisto, então procurar encontrar aqui uma rede de suporte, às vezes até nos centros paroquiais, por exemplo, não é? Não há mais, sim. Ou juntas de freguesia, ou seja, e às vezes até perguntar se calhar nos centros de saúde, por exemplo, onde é que eu posso encontrar, porque conhecem muita gente, não é? São pessoas que conhecem muita gente e sabem outras situações de apoio que podem haver, então eu acho que aqui criar uma rede de suporte é bom, obviamente física, mas eu também me refiro, obviamente emocional, que já falámos e tudo mais, mas aqui mesmo em termos de ajudar na educação dos filhos, daquele apoio, se nós não temos tempo, se trabalhamos muito. Cuidar, conseguimos um bocadinho cuidar de nós, que isso faz tanta falta. E aqui também pensando em mim, porque eu sempre tive aquela coisa de ser muito independente, de rascar-me sempre sozinha, nunca pedir ajuda, e isso só nos faz mal. E tendo, mas não tendo muito a ver, eu lembro-me em 2016, eu tive uma hepatite. E
fui para o hospital, portanto fiz as análises, estava-me a sentir mal e as minhas colegas estavam a dizer que eu estava assim com os olhos um bocado amarelos, fui ter com a minha médica de família, portanto ao final do dia, no dia de trabalho, porque eu estive a trabalhar o dia todo, não me estava a sentir assim muito mal. Ela manda-me fazer análises e disse, olha, isto ainda vai demorar, vais para casa e depois consoante o resultado, se isto estiver num determinado nível amanhã, eu quero-te no Hospital dos Samos, como bancária, não é? Vais ter com a doutora assim. Se não, tudo bem. Portanto, quando vêm as análises, realmente eu estava mesmo com hepatite, então fui ter com essa médica. Fui eu de moto, sozinha, claro, nunca preciso de ninguém nem de nada. E a médica, quando manda fazer novamente as análises, e quando vê assim, ok, eu vou interná-la. E eu desmancho-me a chorar, não vai não, eu não posso ficar. Ela assim, não, mas você tem que ficar. Assim, não, eu não posso ficar. Porque a minha filha, o que é que eu faço? Mas não tem família e o pai dela, assim, não, ok, tudo bem, até pode, mas eu tenho que preparar as coisas, não é agora de repente telefone e assim, olha, ficas com a Joana, não é assim que funciona, porque eu tive que assinar uma declaração de responsabilidade. Eu tenho pessoas quase a chorar porque querem ficar. Mas você é a primeira pessoa que chora porque não quer ficar internada, do termo de responsabilidade, exatamente. E depois, pronto, também ficou o acordo assim, olha, amanhã vai fazer análise. Assim, oh, doutora, eu prometo que amanhã, se estiver, eu interno, não está em causa isso, mas eu preciso de orientar as minhas coisas. E depois acabei porque ela dizia, você pode ainda estar a subir, pode estar no pico ou pode já estar do outro lado. Nós não sabemos. E realmente no dia a seguir, quando eu fui fazer as análises, já estava mais baixa, então fiquei em casa com a autorização, porque hepatite não há nada a fazer mesmo. Mas isto para dizer que às vezes nós, de facto, carregamos tantas coisas às costas, que é tudo nós, que eu cheguei a este extremo, assim, não, eu não posso ficar internada. E depois, pronto, as coisas acabaram-se a resolver, a Joana ficou com o pai há alguns dias, muito a contragosto dela, mas pronto. Aqui um bocadinho o exemplo desta responsabilidade e de não pedir ajuda, para mim sempre foi muito típica. Eu faço tudo sozinha, eu não preciso de ninguém, eu não conto com ninguém, mas isto depois também vem do passado, não é? Da nossa experiência pessoal, das defesas que nós arranjamos, que se eu sinto que não posso contar, então tenho que me desenrascar sozinha e por aí fora. A Joana Sofia diz, Sandra, faz-me lembrar quando fui operada, queria já há alguns anos em espera, mas não tinha com quem deixar o Enzo, tanto tempo e ponderei até que pedi ajuda. São exemplos. Exato. Sim, e isso é tal coisa, é não deixarem passar muito tempo até pedir ajuda também, não é? Ou seja, que a pessoa possa tomar essa consciência o mais rapidamente possível em relação a... Porque às vezes tem consequências, estou com a net de saúde, não é? Isso ainda é pior a emenda que se net. Exato. É isso. A Genibra não pergunta, devemos exigir a apreensão de alimentos? Isso aqui é um bocadinho fora do âmbito. Não é? É verdade. É assim, é um direito que assiste, um direito legal, não é? A questão muitas das vezes que se coloca porque normalmente as coisas são feitas na proporção, não é? Os ordenados e tudo mais. Essas coisas pronto, mas isso até vos vou estar a dizer, pronto, eu vou falar aqui um bocadinho do que é a mediação familiar, para quem não sabe, porque há muita gente que infelizmente não sabe o que é a mediação familiar. A mediação familiar é uma resolução alternativa de conflitos que permite ao casal, por exemplo, separar-se de uma forma mais harmoniosa, porque é mediada por um mediador, não é no tribunal, é fora dele, é mediada por um mediador e onde é regulada a responsabilidade de parentais, ou seja, onde realmente, por exemplo, cada casal faz um inventário do que ganha, etc., traz os papéis das despesas, essas coisas todas, aquilo é feito tudo assim detalhadamente. São reguladas as responsabilidades parentais das crianças também e é feito um acordo, pronto. O benefício da mediação familiar é que é criado um acordo das duas partes e o facto de existir um acordo e não ser uma imposição do tribunal de que vai ser assim e agora são obrigados a cumprir, o facto de ser um acordo é mais fácil de cumprir, porque a pessoa acordou com aquela situação porque realmente a pode cumprir, não é? Pronto. E então é mais fácil que isso aconteça. E o acordo é homologado ou em tribunal ou na conservatória, pronto. Isto para dizer que acaba por ser um processo muito mais barato, mais rápido e com muito mais harmonia, porque normalmente acabam por haver acordo, não se arrasta tantos anos em tribunal. Chegar a um acordo, claro. Gasta-se muito menos dinheiro, enfim, claro, se conseguirem chegar a acordo, às vezes não
Às vezes não acontece. Sim. Mas a probabilidade, não é? É muito, muito maior. E eu acho que aqui também, muito sinceramente, acho que temos que também seguir aquilo que um bocado o nosso coração, às vezes não é tanto pela razão. A razão é importante. Claro, então equilíbrio, não é? Exatamente, Também. a razão também é importante. Mas às vezes também depende do nosso coração. Se nós somos uma pessoa que temos muitas facilidades financeiras, sabemos que a outra parte tem muita dificuldade, para que é que vamos estar a exigir pensão de alimentos, não é? Podemos assim acordar que, ok, eu assumo esta parte enquanto a outra parte não pode, e quando puder, então já voltamos a falar, por exemplo. Ou seja, a questão de que o mediador é que ajuda a encontrar estas terceiras opções que às vezes os dois sozinhos não conseguem ver. E não estou a falar por mim, estou a falar assim em geral. Sim. A Joana diz, olá, opa, a Margarida explicou melhor do que o meu advogado há anos. Só fazer um paralelo aqui com a educação dos filhos. Faça um acordo com as crianças, quadro de rotinas com acordo mútuo, vai ver como aquilo funciona, que é uma maravilha. Exatamente, é muito mais fácil. Em tudo. Quando há um acordo, quando as partes conseguem entender, e seja com adultos ou com crianças, sem dúvida alguma que funciona melhor. Nós é que às vezes achamos que as crianças que são diferentes e que nós é que sabemos e temos de saber o que é melhor para elas. Não necessariamente assim, não é? Ainda faltam 2 dicas, mas tem uma pergunta aqui para a Sandra também, que é como saber, a Sandra Loureiro pergunta, como saber onde me dirigir para obter o apoio de um mediador familiar? Está aqui, manda mensagem para a Margarida. Ok. Bom, pode ser, mas eu por acaso faço a mediação, mas faço co-mediada com uma advogada em sala, pronto, porque por causa das leis eu prefiro uma advogada que é mediadora, pronto, porque há advogadas que são mediadoras familiares. Sinceramente, é um pouco procurar na internet, mas há uma associação, por exemplo, que é que é Mediar Mais, por exemplo, que eu conheço as pessoas que elas são realmente excelentes profissionais, aliás, são também as formadoras da maior parte dos mediadores, portanto, é uma boa referência. Nos julgados de paz também, penso que através dos julgados de paz... Quem não tem posses financeiras também, não é? Exatamente, pronto, porque uma coisa é a mediação privada, outra coisa é a mediação pública, diríamos assim, não é? E sim, é por aí. É isso. Passamos à terceira dica, então? Bora. Então, a terceira dica é... A sexta já, desculpa, é a sexta. Não sejam amigas ou amigos dos filhos. Pronto, já falaram muitas vezes aqui, seguramente disto, não é? Eu também já sei que repeti isto outra vez, mas eu volto a mencionar porque vejo que é também um bocadinho um padrão mais das mães solteiras ou dos pais solteiros, pronto, tornarem-se os compinchas dos filhos, não é? E contarem-lhes tudo. Eu conto tudo à minha filha. Pá, não contes nada, ou conta-lhe muito pouco, não é? Ou seja, porque os filhos realmente não querem saber dos detalhes da vida privada dos pais, não é? Muito menos a nível de relacionamentos, por exemplo. Pode ser muito contraproducente, pronto, sinceramente pode ser muito contraproducente. Nós temos que ser realmente pais, mães, e não amigos nem amigas, pronto. Isto para explicar aqui um bocadinho a diferença, as mães que começam a sair quando a filha começa a ter idade para sair à noite, que já pensam que são os 14, ou os 15, ou os 16, as mães começam a sair à noite com as filhas, por exemplo. Começam a levá-las a sair à noite, por exemplo. Enfim, são... Uma coisa é, se calhar, ir 10 minutos para conhecer o local, fazer uma monitorização, não é? Tipo, agora não me recordo, aqueles cães que vão à frente para farejar, não é? Sim, para explorar, para cheirar ali o sítio, para conhecer o ambiente. Exato. Não é uma coisa é fazer isso para depois ir para casa e tudo, ok, já sei para que sítio é que ela vai. Outra coisa é, pronto, fazer esse tipo. E acontece muito, pronto, também isso nas mães, às vezes. Eu tenho visto mais, é mais um padrão, obviamente, das mães solteiras do que quando os cônjuges estão juntos, não é? Os progenitores. Então, nós partilhamos aqui criar a tal conexão, contar histórias, mas é importante termos esse discernimento. Claro. Que a Margarida está a falar que é uma coisa completamente diferente do que nós partilhamos as nossas lives, a nossa educação, criar conexão, contar as nossas histórias, mas atenção
como vamos contar essas histórias, sobre o que vamos falar, e também esse exagero de ser o amigo que faz a festa da criança de 15 anos. Se quiser. Claro, exato. São coisas completamente diferentes. Exato. E por último, é não viver para os filhos, mas viver com os filhos. Pronto. Ou seja... Esta é forte. É porque, assim, ouve-se muita coisa. Ainda esta semana ouvi os meus filhos são os homens da minha vida. Tantas vezes que eu ouço isso. E esta frase, eu vou dizer assim porque é pesadíssima. Para já porque os homens da vida de uma mulher são os companheiros, ou o companheiro, ou é o homem, não é os, não é? Há uma pessoa eventualmente que é o homem da nossa vida. E depois porque é um peso tão grande para os filhos terem às suas costas a felicidade dos pais, não é? Que aquilo que eu também posso observar é que se calhar quando são pequeninos ainda se calam, não notam, é uma coisa inconsciente, mas quando crescem e se tornam-se adultos, revoltam-se. E portanto isso tem consequências também para a mãe ou para o pai, mas pronto, aqui são mais as mães, não é? Tem consequências depois muito duras, porque acabam por perder aquele filho, ou seja, acabam mais cedo depois por vir a perdê-lo mesmo. Então passa-se de um extremo ao outro, e isso torna-se muito doloroso. Portanto, para eu dizer isto de outra maneira, agora uma maneira mais light, para que se compreenda melhor, se nós ensinarmos os nossos filhos a sacrificarem-se pelos seus filhos, o que eles vão aprender é sacrificar-se pelos filhos, não é? Por exemplo, ou a perceber, olhar para a mãe e não ver a mãe uma pessoa completa, ver a mãe uma pessoa que só é mãe. E não tem esse exemplo da pessoa completa, não é? Que faz falta. Então, quando vão entrar num relacionamento, também não vão viver com... Lá está, se for um homem, se calhar não vai olhar, só vai exigir da mulher, ou vai achar que é suficiente que a mulher seja mãe, por exemplo, ou vai só procurar uma mãe, enfim. Ou ao contrário, ou não vai querer que aquela mulher seja mãe. Ou seja, pode haver há muitas consequências e poucas são positivas, não é? Eu acho que vem muito da nossa cultura, não achas, Margarida? Do depender, do não cuidarmos de nós, de não encontrarmos algo que nos dá prazer, então dependemos, estamos à espera, por exemplo, que os nossos filhos tapem o vazio das feridas emocionais que ficaram em nós da nossa infância por alguma razão, e então vivemos para os filhos, damos tudo, mas é aquele dar à espera de, não é o dar incondicional, e depois a pessoa envelhece e depois está à espera que não consegue. Quantos, e isso eu no banco via isto com frequência, quantas pessoas que trabalhavam uma vida inteira, que não eram felizes, não tinham mais nada fora do trabalho, era para aquilo, e depois quando iam para a reforma, eram os filhos e às vezes não era nada. Quantos casos de suicídio, inclusivamente pessoas, porque depois não sabiam viver fora. Isto existe muito na nossa cultura. Esta falta do autocuidado, de encontrarmos coisas que nos dão prazer. Quando vivemos numa roda em que é casa, trabalho, trabalho, casa, não sabemos... Em casa são os nossos filhos, porque como o trabalho não nos dá prazer, os nossos filhos é que não, estamos dependentes... A nossa felicidade depende exclusivamente dos nossos filhos. Isto é doentio. E é aquela, como tu dizias, é uma responsabilidade, um peso enorme para os nossos filhos. Será que é isso que nós realmente queremos? Que eles voem livres ou queremos que eles voem com o nosso peso em cima nas costas? Ninguém consegue ser feliz assim dessa forma. Claro. Isso está muito incutido na nossa cultura. E há outra coisa que é da nossa cultura que eu acho que é uma sombra pesadíssima que muitos de nós carregamos muito forte e que é muito oculta, dissimulada, que é a culpa. A culpa é uma coisa que as pessoas, a ideia de que se eu não fizer isto vou-me sentir culpada, não é? Se eu não fizer isto pelo meu filho, se eu não for uma boa mãe, e por sentir aquela culpa, por não ter que ir trabalhar e não estar com o meu filho, ou por se vou sair com o meu marido para jantar fora, não vou estar com os meus filhos, ou seja, é preço por ter... Como um gelado me levar o meu filho. Sim, Evandro? O meu gelado me levar o meu filho. Eu sei desculpado muito. A culpa... Completamente, mesmo. A questão da culpa, não é? Eu acho que influencia muito as nossas decisões como pais e não deveria influenciar nada.
A culpa, eu costumo dizer que é uma madrasta. Não agrega valor nenhum, não traz consciência, não educa, distorciona os valores e a nossa visão sobre as coisas. E aqui até me fez lembrar uma das razões que eu diria que muitos casamentos ou acabam ou não tão bem é porque o casal deixou de ser casal quando tem filhos. Porque essa tal culpa, eu não consigo passar um fim de semana fora e deixar os meus filhos. Claro. E isso é importante, eu diria mesmo essencial. Que aconteça esporadicamente, pode ser com maior ou menor regularidade, mas tem que acontecer. De vez em quando, com um casal. Continuam a ser pais. E, por mim, falo, porque também vivi essa experiência, esquecemos completamente. E é mais frequentemente do que o de vez em quando, Sandra, porque o de vez em quando... eu só estou a dizer que mínimos, porque alguns pais nem o de vez em quando. Sim. Devia ser regular, sem dúvida alguma. Sim. E é isto. Depois já vemos no final, se calhar eu penso de rever as dicas para refrescar. Sim, também já faltam 5 minutos. No final, não é? Então, posso? Porque acho que claro, faz falta, não é? Acho que sim. Então, o primeiro é o conhecimento interior, não é? Dedicarem-se tempo a autoconhecer, tempo para vocês próprias, para a vossa saúde mental e bem-estar, fundamental. A segunda é que um pai ausente também educa na sua ausência, ou seja, pronto, nós temos só, diríamos assim, 50% da responsabilidade na educação, os outros 50%, por mais que queiramos assumi-lo, não o temos. Podemos tomar lugar. Depois é estudar, a terceira é estudar, aprendam, façam cursos sobre as temáticas que são mais recorrentes na vossa vida, na vossa educação com os vossos filhos. A quarta é escolher bem com quem é que se aconselham e a quem pedem orientação. A quinta é escolher uma rede de suporte, família, profissionais, amigos. O sexto é não ser amigos dos filhos, não é? Serem pais, não lhes contar tudo. Ou seja, as coisas que são mais privadas e íntimas da vossa vida, guardem só para vocês ou para os amigos, para os mais confidentes. E não viver para os filhos, mas viver com os filhos, não é? Pronto, estas seriam assim, eu acho que as dicas principais, já haverá muitas mais, mas... Claro, sim, isto é um isso. resumo, não é? Quem está aqui, estava agora a reparar, continuar muito poucos gostos em relação ao número de pessoas que estão a visualizar, mas pronto, tudo bem. O que é que acharam? Dúvidas? Aproveitem que eu vi que tinha aqui alguma... pronto, era aqui a sair do encontro, mas enquanto não vem assim nenhuma pergunta que tenha a ver... A Mila André pergunta, sabendo que não é o tema, e se os pais se entenderam e não tiveram acordo escrito? Isso é quando não são casados, deve ser como é o meu caso, com o pai da Joana, como nunca fomos casados, nunca tivemos escrito, como é que se diz, o acordo parental, assim, um nome qualquer. É assim, eu diria que está tudo bem até ver, não é? Porque está tudo bem, imagina, acontece muitas vezes que os pais entram em acordo, não fazem acordo escrito, entretanto o outro arranja uma segunda mulher, tem mais filhos, e o acordo se calhar de repente esquece, por exemplo, não é? Eu acho que não faz mal nenhum se sentarem a prevenir com o mediador. Vão buscar só uma sessão, já levam tudo escrito, o mediador formaliza aquilo e já está. Já até conseguiram chegar a acordo sem ninguém. Isso acho que sim. Ora, a Joana diz, consegui anotar, obrigada. Tinha perguntas para mais 1 hora. Muito obrigada, Margarida. Ainda vai tempo por aqui alguma, ainda temos aí 2 minutos, 1 minuto e meio, mas pronto. Não sei se tem mais alguém que... Se não entrar nenhuma, olha, diz lá os seus contatos, Margarida. Ok. Pronto, podem me encontrar no Instagram e no Facebook, é Margarida Castro Mentoria. O meu site é margaridacastro.com. Tenho o meu telemóvel por aí também, pronto, para o WhatsApp e tudo mais. Também tenho um canal do YouTube, que ainda não tem nome, mas pronto, mas estou lá. E assim... Por enquanto, podcast, isso é projetos para este ano, há cursos online também, são projetos para este ano, e sim, encontram-me aí nas redes. Olha, eu aproveitei para deixar aqui o do Instagram, que é aquele sempre mais fácil para mim, claro. Automaticamente vai. Obrigada. Se quiserem procurar, tem aqui o contacto. E pronto, estamos mesmo no fim do nosso tempo. Muito obrigada, Margarida, por mais esta live, eu acho que bastante interessante. Muito obrigada a vocês por todo o trabalho também que estão a realizar, é maravilhoso. Obrigada.